Olá, você acredita que o mundo é governado pelo mal? A própria palavra de Deus diz lá em 1 João, capítulo 5, versículo 19, que sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. É isso mesmo. A palavra já confirma uma coisa que nós vemos todos os dias. Basta ligar a televisão, abrir um jornal, hoje em dia até abrir a internet. E a primeira página está estampada lá com o mal. O mundo está sendo dominado pelo mal. Mas será que sempre foi assim? Será que o mundo ele sempre foi um lugar hostil, um lugar violento, um lugar onde você não pode confiar na pessoa que está do seu lado? O mal, que é representado por Satanás, ele age nos bastidores, ou seja, ele age por trás das pessoas. Ele age no governo, na economia, nos comportamentos. E a nossa mente é um campo fértil para Satanás, ainda mais se nós não temos comunhão com Deus. E é lá que ele age, na nossa mente. Então a Bíblia já confirma que o mundo é governado pelo mal, está sob o poder do mal. Que quem tem poder governa. Mas nem sempre foi assim. Esse não é o mundo que Deus planejou para o ser humano. Esse não é o mundo que Deus arquitetou para que as pessoas vivessem nele. O mal entrou através do pecado. O pecado da desobediência. Mas para nós entendermos como o mundo chegou no estado deplorável que está agora, porque o mundo se tornou um lugar pervertido, corrupto, corrompido pelo mal. Mas para nós entendermos isso, nós precisamos saber como o mundo era antes. Que tipo de mundo existia e foi criado para que nós vivêssemos nele. E nós vamos encontrar isso em Gênesis, no capítulo 1, até do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 31, que diz assim: No princípio, Deus criou os céus e a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Deus disse: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Deus chamou dia a luz, e noite as trevas. E houve tarde e manhã o primeiro dia. Deus disse: haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das águas que estavam por cima do firmamento. E foi assim. Deus chamou o céu ao firmamento, e houve tarde e houve manhã o segundo dia. Deus disse: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a porção seca. E foi assim. Deus chamou terra à parte seca, e chamou mares ao ajuntamento das águas. Deus viu que isso era bom. Deus disse: produza a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas, que deem frutos segundo suas espécies, que tenha em si sua semente sobre a terra. E foi assim. E a terra produziu relva, ervas que davam semente segundo suas espécies, e árvores que davam frutos que tinham em si sua semente, segundo suas espécies. Deus viu que isso era bom. E houve tarde e houve manhã o terceiro dia. Deus disse: haja luminares no firmamento do céu, para fazer separação entre o dia e a noite. Sejam eles para sinais e para estações, e para dias e anos. E sejam para luminares no firmamento do céu, para iluminar a terra. E foi assim. Deus, pois,
Fez os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. Fez também as estrelas. E Deus os pôs no firmamento do céu para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. Deus viu que isso era bom. E houve tarde e houve manhã, o 4º dia. Deus disse: as águas produzam enxames de seres viventes, e voem as aves acima da terra no firmamento do céu. Deus também criou os monstros marinhos e todos os seres viventes que se arrastavam, os quais povoavam abundantemente as águas, segundo suas espécies, e toda ave que voa, segundo sua espécie. Deus viu que isso era bom. Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e multiplique-se as aves sobre a terra. E houve tarde e houve manhã, o 5º dia. Deus disse: produz a terra seres viventes, segundo sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selvagens, segundo sua espécie. E foi assim. Deus fez os animais selvagens, segundo sua espécie, e os animais domésticos, segundo sua espécie, e todos os répteis da terra, segundo suas espécies. Deus viu que isso era bom. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem, e o criou à imagem de Deus. Criou homem e mulher. Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. E Deus disse: eis que vos tenho dado todas as ervas que produzem semente e que se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto que dê semente, que vos serão para mantimento. Versículo 30. E a todos os animais da terra, a todas as aves do céu, e a todo ser vivente que se arrasta sobre a terra, tenho dado todas as ervas verdes como mantimento. E foi assim. Versículo 31. Deus viu tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E houve tarde e houve manhã, o 6º dia. Capítulo 2. Assim foram acabados os céus e a terra com todo o seu exército. Deus, havendo completado no 7º dia a obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que fizera e criara. Muito bem, aqui no versículo, no capítulo 1 de Gênesis, nós podemos ver que quem criou o mundo foi Deus. Embora a ciência queira tirar esse mérito de Deus, dizendo que o mundo foi feito numa explosão cósmica e que as coisas apareceram numa explosão de uma vez, a Bíblia mesmo já desmente isso. Porque o mundo foi feito em partes. Ele foi feito planejadamente. Ele foi feito com cuidado, porque Deus é um Deus cuidadoso, é um Deus amoroso, é um Deus que zela pelas suas coisas criadas. Então Deus foi fazendo o mundo por partes. Em 6 dias o mundo foi feito. No primeiro dia, Deus fez os céus e a terra e criou a luz. Então lá no versículo 1 diz: no princípio Deus criou os céus e a terra. Por que está aqui no plural? Porque existem 3 céus. O primeiro é a camada formada por gases que protege a terra, transmite luz, som e ar.
Ou seja, é essa camada que nós enxergamos aqui, essa parte azul, que também é conhecido como abóboda. Então este é o primeiro céu. O segundo céu é a camada sideral, onde tem as estrelas, os planetas, onde as estrelas são agrupadas em constelações. Este é o segundo céu. E o terceiro céu é a morada de Deus. Esse nós não podemos enxergar. Esse nós não conseguimos ver com os nossos olhos. Nós podemos enxergá-lo com a fé, através da fé, e só poderemos vê-lo quando morremos. Então Deus criou os céus e a terra no primeiro dia. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A terra era uma massa sem forma e vazia. Vazia por quê? Porque não existia habitantes lá ainda. Então ela era sem forma, vazia e cheia de água dentro. E o Espírito de Deus se movia sobre a face. Isso aqui, essa passagem, ela se refere assim como se uma ave voasse sobre a sua cria. No hebraico, é uma tradução mais fácil de entender assim. Então, a terra era escura, só havia trevas nela, não existia nem luz ainda. Então, lá no versículo 3, Deus vai colocar a luz no mundo. Deus disse, haja luz e houve luz. O mundo foi criado, todo ele, como o espaço, como os planetas, como as estrelas, pela palavra de Deus. Deus falava e as coisas aconteciam. Como é até hoje ainda. No versículo 4, Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Então só havia trevas e aí começou a existir a luz. E Deus separou esses dois. Deus chamou dia a luz e noite as trevas. E houve tarde e manhã o primeiro dia. Então a luz, Deus deu um nome. A luz vai se chamar dia. E a noite e as trevas vai se chamar noite. E quando diz que houve tarde e houve manhã, dá a entender que já era um dia de 24 horas. Deus disse, haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. O firmamento é o céu. E separação entre águas e águas. Deus separou a água que já existia na terra da água que existe acima do firmamento do céu, que lá existe água também. Então no versículo 7 diz, Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das águas que estavam por cima do firmamento. E foi assim, é o que eu acabei de falar. Deus fez o céu para separar a água que tem aqui na terra da água que tem acima desse firmamento que é o céu. E aí no versículo 8 confirma, Deus chamou o céu ao firmamento. E houve tarde e houve manhã o segundo dia. Então no segundo dia, Deus fez o firmamento e separou as águas que estão debaixo do firmamento das águas que estão acima. Versículo 9, Deus disse, ajuntem-se num só lugar as águas que estavam debaixo do céu e apareça a porção seca. E foi assim. Ou seja, toda a água que tinha juntou e formou o mar. E aí Deus fez a separação. Então colocou terra firme separando da água, que é o chamado terra. Não é o planeta, é essa parte seca, que nós conhecemos também como praia. Os rios são feitos de água doce, então é feito pela água da chuva, ele é composto pela água da chuva. Versículo 10, Deus chamou terra a parte seca
e chamou mares ao ajuntamento das águas. Deus viu que isso era bom. Toda a passagem que vai dizendo que o que Deus fez, no final ele diz assim, Deus viu que isso era bom. Por quê? Porque só existia bondade, só existia perfeição do que Deus fez. Versículo 11, Deus disse, produz a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem frutos segundo suas espécies, que tenham em si sua semente, sobre a terra. E foi assim. E aí Deus começou a construir o que é a natureza. A perfeição é tão grande que a própria fruta traz a sua semente dentro dela, e aquela semente vai dar vida a uma nova fruta, um novo fruto. E a terra produziu relva, ervas que davam semente segundo suas espécies, e árvores que davam frutos que tinham em si sua semente segundo suas espécies. Deus viu que isso era bom. Ou seja, Deus fez o quê? Os pomares. 13. E houve tarde e houve manhã o terceiro dia. Então no terceiro dia Deus fez o quê? O ajuntamento das águas, os pomares, né? As árvores frutíferas, as ervas que davam semente, e fez tudo isso no terceiro dia. Versículo 14, Deus disse, haja luminares no firmamento do céu para fazer separação entre o dia e a noite, sejam eles para sinais e para estações, e para dias e anos. Aqui Deus fez o quê? O sol e a lua. Mais para frente os versículos vão confirmar isso. Então aqui em Gênesis é assim, Deus vai fazendo e na frente vai confirmando. Versículo 15. E sejam para luminares no firmamento do céu para alumiar a terra. E foi assim. O sol e a lua, eles foram feitos para dar sinais das estações do ano, e para separar os dias e os anos. Versículo 16. Deus, pois, fez os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Está confirmando só o que eu acabei de falar, né? E também fez o quê? As estrelas. E Deus os pôs no firmamento do céu para iluminar a terra. 18. Para governar o dia e a noite e para fazer separação entre a luz e as trevas. Deus viu que isso era bom. Ou seja, além de Deus fazer a luz para separar das trevas, ainda fez o sol para iluminar o dia e a lua para iluminar a noite. E houve tarde e houve manhã o quarto dia. No quarto dia Deus fez o quê? O sol, a lua e as estrelas. Versículo 20. Deus disse, as águas produzam enxames de seres viventes e voem as aves acima da terra no firmamento do céu. Então aqui no quinto dia Deus começou a fazer o quê? Os seres vivos, os animais. Ele fez os enxames de seres viventes nas águas, né? Diz aqui, as águas produzam enxames de seres viventes. E também fez o que? As aves, e ainda ordenou que elas voassem acima da terra no firmamento. Ou seja, as aves elas não conseguem passar do primeiro céu. Então é o limite de voo delas. E produzam enxames de seres viventes. Todos os seres que vivem, os seres aquáticos, estão incluídos nesses enxames de seres viventes. 21. Deus também criou os monstros marinhos e todos os seres viventes que se arrastavam, os quais povoavam abundantemente as águas, segundo suas espécies, e toda ave que voa, segundo sua espécie. Deus viu que isso era bom. Monstros marinhos, baleias, tubarões e também dinossauros. Algumas espécies de dinossauros eram aquáticos.
estão inclusos também aqui. Então e também fez as aves, e cada um segundo sua espécie. Então fez lá o tubarão, a gaivota, a baleia e assim por diante, cada um na sua espécie específica. 22. Deus os abençoou dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e multiplique-se as aves sobre a terra. Então Deus os abençoou dizendo, tudo que Deus faz é pela palavra dele, e as coisas acontecem. Frutificai e multiplicai-vos, procriem. Então só é possível procriar macho e fêmea. Até para os animais foi dada essa ordem: macho e fêmea se procriem. 23. E houve tarde e houve manhã o quinto dia. Então no quinto dia Deus fez os enxames de seres viventes, os grandes monstros marinhos e as aves. 24. Deus disse: produza a terra seres viventes segundo sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selvagens segundo sua espécie. E foi assim. Então, no quinto dia, Deus fez os seres viventes, os animais selvagens. Animais que vivem na selva. Leões, tigres, elefantes, cavalos e tudo mais. São seres que vivem na terra. Então, incluso aqui os dinossauros também. Tiranossauro Rex, o Pterodáctilo e todos aqueles grandes animais. Deus fez os animais selvagens segundo sua espécie e os animais domésticos segundo sua espécie, e todos os répteis da terra segundo suas espécies. Deus viu que isso era bom. Animais selvagens, répteis, são cobras, lagartos, cada um segundo sua espécie, e os animais domésticos também, que são os cães, os gatos. E aí, no quinto dia, Deus começou a fazer a natureza. No 26, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. Aqui Deus fez o quê? O homem. Ele começou a construir o homem, o primeiro homem, chamado Adão. Só que esse tem uma particularidade. Deus disse: façamos, e ele fez com as próprias mãos. Nos versículos mais à frente, na segunda parte desse vídeo, nós vamos ver como o homem foi feito. Então, o ser humano é uma particularidade de Deus, que Deus fez com as próprias mãos. E Deus fez o quê? Disse: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança, e que ele domine sobre toda a criação feita anteriormente a ele. Mas para isso, aqui na primeira parte diz: façamos o homem à nossa imagem conforme nossa semelhança. Em João 4,24 diz que Deus é Espírito. Então, em que tipo, e como é que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, se Deus é um Espírito? Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus nas características morais, mentais e sociais de Deus. Por quê? Na moral, nós somos feitos inocentes. A justiça e perfeita inocência de Deus se refere à santidade dele. Ele é um Deus santo. Ele não conhece, ele não tem nada de pecado nele. Então, o primeiro homem foi feito sem pecado. Foi feito em perfeita santidade. Na característica moral de Deus, na característica mental de Deus, é que nós somos agentes racionais
e nós tínhamos poder de escolha. Essa ideia de que o ser humano tem livre-arbítrio hoje em dia é completamente enganosa. Nós não temos mais o livre-arbítrio. Então nós temos intelecto e temos liberdade. Que tipo de liberdade é essa que nós tínhamos, aliás? Nós temos o poder de escolher se queremos fazer coisas boas ou coisas ruins. Intelecto, porque somos os únicos seres que pensam, que raciocinam. E liberdade de Deus, porque Deus é um espírito livre. Ele não está preso a imagens, ele não está preso a dogmas, ele não está preso a nada. Ele é um espírito livre. E antes do pecado entrar, nós tínhamos, o nosso espírito era livre. Livre de todas essas coisas que eu falei agora. E na característica social, nós somos feitos para ter comunhão uns com os outros e comunhão com Deus. Então, somos pessoas que precisam ter comunhão umas com as outras. Nós precisamos uns dos outros, assim como todos somos completamente dependentes de Deus. Então, a imagem e semelhança de Deus se refere a isso, não a um corpo físico, porque Deus não tem um corpo físico. Ele não está preso a isso como nós seres humanos. 27. E assim, aí com essas características, o homem pôde ter domínio sobre a natureza e sobre tudo que Deus criou. 28. Deus os abençoou. Aliás, 27. Deus criou o homem à sua imagem e o criou à imagem de Deus. Criou homem e mulher. Esse versículo aqui, a primeira coisa que ele nos remete é o que? A família. Aqui Deus criou a família. Quando ele fez o homem e a mulher, ele estava dando início à família. Porque uma família só pode ser construída a partir do homem e da mulher. Porque nos versículos anteriores, Deus dá a ordem de multiplicai-vos e enchei a terra. Não é possível se multiplicar a humanidade com o homem e o homem. Não é possível a humanidade se multiplicar através da mulher e da mulher. Isso é impossível. Depois que o pecado entrou no mundo, a palavra de Deus, todas as coisas que Deus diz aqui, elas foram pervertidas por Satanás e por aqueles que são usados por ele. Então, tudo aqui foi muita coisa foi pervertida, foi invertida. Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Então, a partir do homem foi feito, a partir do momento que o homem foi feito, imagem e semelhança de Deus, que são as características morais, sociais e mentais de Deus, aí o homem pôde dominar sobre todas as coisas que Deus tinha feito. 29. E Deus disse: eis que vos tenho dado todas as ervas que produzem semente e que se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores que há fruto que dê semente, que vos serão para mantimento. Aqui é uma coisa muito interessante. O mundo antes do pecado, os seres selvagens e o homem eram frugívoros. O ser humano não foi feito para se alimentar de carne. E os animais selvagens não se alimentavam de carne também. Olha o que Deus diz aqui. Eis que vos tenho dado todas as ervas que produzem semente e que se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto que dê semente, que vos serão para mantimento. E Deus está falando aqui para o homem e para a mulher. Eu já
deixei aqui para vocês ervas que dão semente, árvores frutíferas, para que sirva para vocês de mantimento. Ou seja, mantimento, o que é? É alimento. Então o homem, ele era frugívoro, ele não tinha necessidade, não foi feito para comer carne. Tudo isso aconteceu a partir da entrada do pecado. Versículo 30. E a todos os animais da terra, a todas as aves do céu, e a todo ser vivente que se arrasta sobre a terra, tenho dado todas as ervas verdes como mantimento. E foi assim. Aqui Deus está dizendo aos animais. Todos os seres, a todos os animais da terra, a todas as aves do céu e a todo ser vivente que se arrasta. São os animais selvagens, as aves e os répteis. Deus está dizendo, tenho dado para vocês todas as ervas verdes. Não está dizendo aqui, tenho dado os animais selvagens para que vocês se alimentem deles, para que vocês, tenho dado o homem e a mulher para que vocês se alimentem deles. Os animais selvagens não foram feitos para comer carne também. Tudo isso faz parte do pacote do pecado. 31. Deus viu tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E houve tarde e houve manhã, o sexto dia. Quando Deus terminou tudo, esse Deus viu significa que Deus parou, analisou e examinou tudo que ele tinha feito. Ele olhou e disse, isso tudo é muito bom. O que significa isso? Bondade de Deus. O amor de Deus existia no começo da humanidade. Não existia o mal, não existia a perversão, não existia a maldade, não existia a malícia. Tudo que Deus fez foi bom e perfeito. E lá no versículo 2, vai dizer, assim foram acabados os céus e a terra, com todo o seu exército. Deus, havendo completado no sétimo dia a obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que fizera e criara. Então, Deus tem necessidade de descansar? De forma nenhuma. Esse versículo quer dizer o quê? Que Deus, ele completou, no sétimo dia ele completou tudo. A semana, ela começa no domingo, não é na segunda-feira. O primeiro dia da semana é o domingo e o sétimo é o sábado. Por isso que tem muitas religiões que no sétimo dia, que é o sábado, ninguém trabalha, ninguém produz nada. Esse dia é dedicado a Deus, porque Deus santificou o sétimo dia, que é o sábado. Hoje não é mais necessário fazer isso, mas tem muitas religiões que ainda praticam isso. Então aqui, Deus, e também Deus está querendo dizer que o homem tem necessidade de descansar. Que hoje, esse mundo louco que nós vivemos hoje, nós trabalhamos tanto, nós corremos tanto atrás do vento, que hoje o homem se tornou obcecado por dinheiro. É trabalho, tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro, é correr atrás do vento. E depois, lá no fim, na velhice, vai gastar todo o dinheiro que juntou para se tratar, porque fica doente, acaba com a saúde. Então, em 1 Timóteo diz assim, no capítulo 6, versículo 10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa ganância, se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitos sofrimentos. Então, Deus estabeleceu um dia para a pessoa descansar. As pessoas precisam descansar. Então, o que diz a palavra lá? O amor ao dinheiro. A pessoa trabalha.
Porque amor ao dinheiro, eu quero dinheiro, dinheiro, dinheiro. E traz o quê? Muitos males. Todos os tipos de males. Inveja, doença. E tudo o que é de ruim. Não que o dinheiro seja ruim, entenda. Já vai ter gente falando aí que eu sou contra o dinheiro, que Deus é contra o dinheiro, não é nada disso. O amor a Ele, quando você faz tudo por Ele, e você esquece a sua família, esquece os amigos, a ganância de ter mais dinheiro, isso é ruim. O dinheiro tem que trabalhar para você, não você trabalhar para ele. Você tem que dominar o dinheiro, não o dinheiro dominar você. Então essa primeira parte desse vídeo nós vimos o quê? Que tipo de mundo Deus planejou para nós, que não é esse que nós vivemos hoje. Um mundo corrupto, porque o mal, ele existe. Por isso o título é Até quando o mal vai reinar? O mal tem um dia certo para ele reinar. O mal tem os dias contados. Mas não temos como negar que o mal ele reina nesse mundo. Basta ver as barbaridades que acontecem por aí. Se mata por causa de 10 reais. Se mata porque a pessoa separou da mulher e não quer que viva com mais ninguém. Ou vice-versa. E o caso do divórcio é outra coisa também que não é bíblico. E nós vamos ver em uma outra oportunidade. Então, esse é o mundo que Deus planejou. Não que nós vivemos, mas esse anterior à entrada do pecado, à entrada do mal no mundo. Então, a próxima parte, nós vamos ver o quê? Como o homem foi criado, como a mulher foi criada, e qual era o plano de Deus para os primeiros seres humanos. E para que dessem continuidade, né? E deram continuidade a nós, mas de uma maneira completamente fora dos padrões de Deus. Então, fica alerta que em breve estaremos com a segunda parte dessa sequência de vídeos. E fiquem com Deus e até a próxima.